Olha, hoje nós estamos recebendo o Michel Francisco, ele que faz parte também da mitigação da Defesa Civil, faz parte lá da Defesa Civil. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem me preocupado muito, tem chamado bastante atenção, e eu falei, nossa, depois que passar essas férias, eu quero falar sobre esse assunto, porque esse assunto é sério. Nós entramos no mês de agosto, o clima tá pra lá de quente. Essa história do BR-Obró, esperar setembro chegar... Não acontece mais. Não acontece mais. Não é verdade, Correto. Michel? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Vanusa. Bom dia, telespectadores. Tudo bom? Eita, a luta tá grande, né? Lá na Defesa Civil. Muito difícil, esses dias tá complicado. Não tá brincadeira, não. E hoje nós estamos recebendo ele aqui porque, gente, nós já estamos preocupados. O Piauí não teve lá aquelas chuvas. Não. Concorda? Concordo. Não Certo. teve. Não. Teve algumas chuvas, mas que deixou bem preocupada a população com o que poderia vir. Nós estávamos prevendo chuvas potencialmente satisfatórias, que é o que a gente sempre tem no início do ano, né? Para todas as regiões, desde o sul do estado até o norte do estado. Mas, infelizmente, nós não tivemos esse volume esperado normal. Infelizmente, né, por conta dessa situação abaixo do esperado, nós não tivemos, né, uma capacidade de retenção dessa chuva no solo, nas regiões do sul até o norte do estado. Pronto, então você chamou a atenção de algo muito importante. Quando a gente vê chuva aqui em Teresina, fica todo mundo muito animado. Sim. Mas nós precisamos de chuva, principalmente na zona rural. Claro. Precisamos principalmente lá nas cidades do sul do estado, nas cidades vizinhas. A gente precisa nessas cidades onde a gente sabe que o que vem de lá para a cidade depende de chuva. Claro, né? Principalmente. E os reservatórios acabam, de uma certa forma, faltando água. E aí, o que chama a atenção? Nesse período de seca, como é que está a situação da maioria dos municípios dentro do estado do Piauí? Infelizmente, não é uma situação boa. Grande parte dos estados, dos municípios piauienses, estão com situação de calamidade pública por conta, né, dessa falta de chuva que tivemos durante todo o início do ano. E isso está interferindo na produção agrícola, né, do estado, das atividades agropastoris de grande parte do estado piauiense. Infelizmente está prejudicando. Por exemplo, a gente percebe, e aí eu quero que você explique para quem está em casa, se a chuva tivesse vindo de uma forma, talvez não tão de uma vez... Concentrada. Isso. Que viesse tendo aquelas chuvas no decorrer de todo esse período de chuva e não tivesse muitas vezes vindo aquela água de uma vez, isso. Talvez a gente tivesse um momento sem seca, né? Isso, é o regime hídrico, né, da média nacional, da média estadual. Uhum. Quando as chuvas vêm de forma equilibrada, todos os meses, né, conforme o padrão climático que nós temos durante a média a cada 30 anos, as chuvas vêm com satisfação, né, vêm com qualidade para a população, para as áreas que são utilizadas para a agricultura, né, e também para o gado, para os caprinos, ovinos. Mas nós tivemos uma concentração em um curto período de tempo e o solo não houve essa retenção por conta, né, da baixa umidade, dos ventos com muita intensidade, da intensa radiação solar, que faz com que a chuva evapore rapidamente. A gente teve até uma cidade que choveu ao ponto de alagar a cidade, mas tão rapidamente a água foi embora, né? Sim, infelizmente, também o caso de Picos. Sim. Outras cidades que durante o período de chuvas teve uma concentração além do esperado. Isso interferiu no regime de chuvas que é de cada região do estado do Piauí. Muito bom. O que a gente precisa chamar a atenção da população relacionada a essa seca e o que a gente pode esperar e qual é a grande preocupação de vocês hoje? O que as pessoas das cidades, dos municípios estão falando e o que vocês podem perceber e como alertar toda a população dentro do estado? A início, a gente pede que a população evite queimadas, que não faça queimadas nesse momento, porque, infelizmente, é um hábito cultural. E essa questão de ser um hábito cultural interfere no clima, interfere na vegetação, interfere em diversos processos que, de forma categórica, incidem na questão do clima. O que a gente prevê é que esses meses seguintes, até o final de novembro, a umidade continue baixa,
haja um aumento de temperatura, podendo ultrapassar 40 graus, e isso para a população, para a agricultura, em um modo geral, vai ser muito ruim, muito danoso para a nossa sociedade piauiense. E nesse momento, relacionado a plantio, não está de brincadeira. Não está favorável, não está favorável. Por isso que a gente pede que haja um controle rigoroso, né, sobre as queimadas nas áreas rurais, porque a queimada ela vai interferir em toda a região. E a fumaça, os incêndios podem chegar até a zona urbana, como foi o caso igual de Pavo Sul. E aí a gente chama a atenção da população para que se tenha mais consciência. E aí a questão da própria água, né? Isso. A condição da água, muitas vezes, porque até para chegar na sua casa acaba sendo mais complicado. Mais complicado. Então, quanto mais queimadas, pior fica o abastecimento de água também, né? Porque demora, você vai ter um intervalo, um espaço muito grande para abastecimento natural. E aí as pessoas vão ter que percorrer maiores distâncias para ter aquela água de qualidade para você beber. Agora, quais são os municípios que serão mais afetados e o que hoje, de uma certa forma, preocupa vocês? E o que a gente tem que alertar? Por exemplo, são as cidades polos ou o sul do estado é o que vai mais sofrer? As regiões hoje que estão com problema, né, de déficit hídrico são as regiões do sul e sudoeste do estado do Piauí. São essas áreas que têm um maior potencial de falta de recursos hídricos, tanto para abastecimento quanto para o consumo animal e também para uso nas fazendas e agricultura. E isso é preocupante, porque nós sabemos que no sul do estado é onde a gente tem mais poços jorrantes. Isso. É onde a gente tem, de uma certa forma, mais plantios. Correto. Onde a gente sabe que a zona rural, de uma certa forma, acaba trazendo o que a gente precisa para a capital e onde isso não acontecendo, até a própria economia vai sofrer. Claro, mas já está interferindo, né? Porque toda a nossa fonte de alimentação, os nossos produtos, que são os que nós consumimos no dia a dia, vem da agricultura. E como a agricultura está sendo impactada por conta dessas queimadas e também por conta da baixa umidade e o déficit hídrico e tudo mais, o preço acaba sendo posto nas... Verdade, vocês estão alertando. Isso. E aí, como é que vai ser? Vamos ter algumas chuvas? Porque assim, quando a gente vê uma chuvinha caindo, a gente já vai logo. É a da manga, é a do caju. Caju tá demorando. Tá demorando. Mas a nossa previsão é que haja um período de chuvas, que a gente conhece como chuva do caju, e por volta de agosto, setembro. Então, vai ser um período curto de chuvas para a região. Sim. E isso vai cessar e aí a gente retoma essas chuvas cotidianas normais, né? Lá para o meio de novembro, dezembro. Michel, eu quero que você fique atento, mande um abraço para o nosso amigo, mas eu queria muito que você estivesse sempre assim disponível aqui para o nosso programa, porque nós batemos muito nessa tecla de nos ajudar, de colaborar. Vai chegar o mês de setembro e aí nós vamos chamar vocês novamente para a gente trazer mais informações. Tem algo, por exemplo, que vai chamar a atenção nesse mês de agosto ou não? Não. Vai ser extremamente quente? Como é que vai ser? Qual é o alerta para essas pessoas? O alerta que a gente tem é que se tomem cuidado, se hidratem, né? Usem protetor solar, que usem os cuidados que a gente tem no período do BRL-Bro, mas de forma antecipada, porque a gente está prevendo que as temperaturas se tornem muito altas, certo? Mais 5 graus, mais 6 graus, que a gente tem, que é um período mais tranquilo. Mas esse período agora de agosto vai ser um pouco mais quente. Eu tô achando que vamos ter que mudar aquela frase do BRL-Bro. Vai ser antecipe BRL-Bro para agosto. Porque, gente, tá muito quente. Tá muito quente. Muito quente. Principalmente as nossas crianças, que elas não costumam beber água. Muitas vezes a mãe é que tem que ir lá e buscar essa atenção. Quero agradecer pela sua presença e as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês. É só buscar o WhatsApp da Defesa Civil, né, as redes sociais, e a gente está sempre disposto a ajudar. Todo o estado do Piauí, Todo o estado do Piauí. Tá certo. Obrigada, tá, Michel? Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Continua aqui com a gente. Depois da gente ter conversado com o Michel, fica aí um alerta para a população e para todos nós. Inclusive a economia, viu, gente? Se faz necessário. Clima quente, né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem como banhar, nem como beber essa água. Às vezes joga fora uma água de qualidade. De repente, você tem lá uma máquina de lavar.
tenta economizar com essa água. Às vezes você joga uma água maravilhosa fora, você pode ter lá algo onde você possa armazenar essa água para utilizá-la novamente, nem que seja para as plantas, a própria água, que não vai sair aquela água suja, não é verdade, Isso, Michel? correto. Então dá para você utilizar para algumas coisas dentro de casa. Gente, ficar atento, porque o momento é importante a gente ter consciência, tá bom?